Show de bola. Então, assim, ó, meu nome é Henrique, tenho um tempo de experiência aí no mercado financeiro, sempre atuei nessa área e hoje atuo como assessor de investimentos, né? Então, nós, inclusive, somos colegas de trabalho, trabalhando no meu escritório, que é a The Wall, né? The Wall Investimento é um escritório associado aí à XP Investimentos e a gente trabalha aí assessorando nossos clientes nesse tão interessante processo de investir, né? E a gente vai ter a oportunidade de bater um papo legal hoje aqui para falar muito desse nosso trabalho, do que a gente faz, de como a gente consegue ajudar os nossos clientes nisso. Mas eu vou passar a bola aí para o Paulo falar um pouco dele aí. Opa, maravilha, vamos que vamos. Então, gente, eu formei recentemente em engenharia de petróleo, mas invisto desde meados da minha adolescência, sabe? E no ano passado eu comecei a me aprofundar cada vez mais no mercado financeiro, comecei a acompanhar o mercado e estudar para certificações. Aí eu tirei o CEA em dezembro, continuei estudando, tirei a Ancor em abril, aí entrei na The Wall, estou trabalhando como assessor de investimento, junto com o Henrique, Diogo, na The Wall. Maravilha. Vou apresentar também. Eu sou Diogo, eu tenho a certificação de CPA 20 e AI. Eu também sou assessor junto com meus dois colegas aqui da live. E já há algum tempo eu já comecei a investir, acho que 5 anos de mercado, mais ou menos, como investidor pessoa física. Já peguei algumas crises que passaram, a de 2018, a de 2020. Inclusive, foi durante a crise de 2020 que eu tive a ideia de criar esse Instagram aqui para falar um pouco sobre educação financeira, que exatamente é o tema de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre educação financeira voltada para os fundos imobiliários. Bacana, bacana, show de bola. E assim, o tema é bem bacana. Se você conseguir colocar, Diogo, o tema aqui fixo aqui embaixo, não sei se você escreve no comentário, depois segura e que ele fixa. Então, o tema aí é como conquistar a independência financeira através, né, dos fundos imobiliários. E aí, se vocês me permitem, eu queria conversar um pouco sobre esse ponto aí de independência financeira. Eu acho que esse termo Pode ir, veio jogue duro, muito. Henrique. Oi? Jogue duro. Eu acho que esse termo veio muito, pessoal, não sei se vocês concordam comigo, com o advento daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né, que é uma bíblia aí pra gente, né, acho que todo mundo deveria ler. Foi um livro bem marcante na minha vida, por sinal. Eu diria que eu troquei de curso, eu abandonei uma faculdade que eu fazia para fazer outra, por conta desse livro. E ele trouxe esse conceito, né, de independência financeira, esse conceito de ativo passivo, né, que ele até comparou, ele trouxe uma visão diferente do que a gente, daquele ativo passivo da contabilidade. O livro é maravilhoso, mas ele traz esse conceito da independência financeira, que é isso, né, a gente não ter que trabalhar, né, pelo dinheiro, né, ou seja, receber sim, né, uma renda mensal, mas de forma passiva, sem ter que trabalhar ativamente, né? E aí vem o nome independência financeira, né? Ou seja, você não está mais dependente, né? Do seu labor, né? Do seu trabalho, do seu dia a dia, né? E outros termos que são sinônimos seria liberdade financeira, né? Por conta justamente dessa ideia também de trazer liberdade para a gente, né? Ou seja, você pode fazer o que quer, o que quiser daqui para frente, né? Trabalhar no que quiser, sem ter que muitas vezes a gente vê muito, né? Muita gente falando assim, meu Deus do céu, vai dando aquela história do domingo à noite, né? Domingo à tarde, né? Você vai vendo ali o Faustão que vai dando aquele frio na barriga. Muitas pessoas comentam isso, né? De que, eita, já é segunda-feira, então muita gente trabalha às vezes no que não gosta. Né? Então, aí o termo de independência financeira, liberdade financeira, vem daí também. Então, você vai poder aí, já que você não depende mais daquele trabalho, do seu trabalho ativo, né, para pagar suas contas, então você poderia trabalhar no que você gosta, ou seja, no que você quer. Né? E muitas vezes a gente quer trabalhar numa coisa que, infelizmente, não é muito bem remunerada. Né? Não paga nada, muita gente quer trabalhar de forma ajudando outras pessoas, por exemplo. Então, geralmente essas funções não são remuneradas e isso e a liberdade financeira traz essa possibilidade de a gente fazer isso, né? Agora, como é que é isso, né, Henrique? Imagine, então alguém pode dizer assim, eu tenho aí de custos mensais, sei lá, R$ 10.000, né? Então, R$ 10.000 são os meus custos, né? Como é que funciona isso? Como é que eu vou ter, então, liberdade financeira? Ora,
você tem, e a maioria das pessoas, não sei quem já nasce rico ou ganha na Mega Sena ou algo que o valha, você tem que acumular esse patrimônio ao longo do tempo, né? Então você acumula esse patrimônio ao longo do tempo. No final de um tempo, você passa a ter um ativo aqui que gera para você uma renda todo mês. Né? E a ideia é que você use, né, a renda que esse ativo gera sem destruir o principal. E além de não destruir o principal, preciso deixar lá lento o equivalente à inflação para que esse principal aqui, para que esse patrimônio daqui de cima, ele não perca o poder de compra, né? Ele mantenha aquele mesmo poder de compra. E se ele gera para você uma renda mensal e vitalícia que cubra todas as suas contas ou chegue naquele número ideal, todo mundo tem um número, né? Que fala assim, eu quero ganhar 10 mil por mês, eu quero ter uma renda de 20 mil por mês. Então todo mundo tem um número. Então não dá para falar aqui um número que sirva para todos. Então vamos supor que alguém tenha um número de 10 mil. Então você tem que ter um patrimônio que te gere para você uma renda de 10 mil todo mês, né? Preservando aqui o poder de compra, né? Não pode destruir o poder de compra desse ativo, para que esse ativo te gere todo mês aqueles 10 mil. Se assim você chegar lá, se assim você conseguir, aí você pode dizer que você está independente financeiramente, né? Você tem liberdade financeira. Muitas vezes, senhores, eu atendo, né, clientes todos os dias, os clientes chegam na minha frente e falam bem assim, Rick, quero começar a investir. Aí eu falo, bacana, vamos começar a investir. Qual o seu objetivo em investir? E aí muitas vezes não tem um objetivo muito claro. Não, Rick, eu estou investindo porque, sei lá, dizem que eu tenho que investir, eu preciso começar a investir. Né? Ou porque às vezes tem algum objetivo mais de curto prazo, vocês já ouviram isso aí com certeza, porque eu vou comprar um apartamento, quero comprar um carro, geralmente algum sonho ligado a um consumo, né? Compra de alguma coisa. E às vezes, quando esse cliente não tem, eu tenho a liberdade, né, de sentar e explicar esse conceito de dependência financeira, esse conceito de liberdade financeira, e aí dar a esse cliente, talvez, por que não, esse objetivo, né? Estou acumulando, estou investindo, porque eu tenho esse objetivo, de chegar à minha independência financeira, de chegar à minha liberdade financeira, não só para suprir uma coisa de sonho, de realização pessoal, mas como também não ficar dependendo, por exemplo, do INSS, né? Nossa famosa previdência aí pública, porque a gente sabe que já está ruim, né? Sabe que eu leio muito sobre isso e tem estudos que dizem que daqui a uns anos a gente pode passar a não ter, né, uma previdência pública, e isso aí é um problema muito sério, então vale a pena não ficar dependendo muito disso, correr atrás e buscar essa tão sonhada e tão falada independência financeira. Eu acho que é um objetivo bem bacana. E aí vocês trazem esse tema aí que eu achei fantástico, que é por que não construir, então, essa liberdade financeira através, né, do produto fundos imobiliários, né? Então é uma discussão bem interessante e a gente vai ter a oportunidade de falar aqui ao longo da noite muito sobre isso, porque é uma curiosidade bem interessante, porque muita gente fala assim, eu quero ter um investimento que me gere uma renda todo mês. Mas me parece, aí vocês vão concordar ou não comigo, que somente esse produto em todo o mercado financeiro é o único produto que paga de fato uma renda certeza. Na certeza, claro, né? Tem as questões do fundo aí que a gente vai discutir, claro, tem que estar alugado e tal, mas a ideia é ele entregar todo mês, porque não tem nenhum outro produto que entregue mensalmente, não é isso? Com certeza, Henrique. E essa questão que você falou da renda mensal, eu vejo muitas pessoas focando em aumentar o patrimônio e investir em curto prazo para dobrar o patrimônio. E esse pensamento, às vezes, não faz muito sentido, porque no final da vida, o que a gente quer? A gente quer ter uma tranquilidade e receber aquela renda mensal que seja capaz de custear as nossas despesas. E isso, efetivamente, que é a liberdade financeira. E é exatamente esse que é um dos objetivos de você investir em fundos imobiliários. Porque você vai ter aquela renda mensal que, inclusive, é isenta de imposto de renda, que é provavelmente uma das maiores pontos positivos de se investir em fundos imobiliários. Mas o que são fundos imobiliários, finalmente, né? Deixa eu voltar um pouquinho para explicar o que que são esses fundos. E para isso, eu vou dar um exemplo que acho que vai ficar muito claro. Um exemplo bem fictício que acho que qualquer pessoa consegue entender a funcionalidade dos fundos. Digamos que eu tenha um shopping, eu seja o dono de um shopping. Esse shopping meu, eu avaliei ele no corretor imobiliário e ele tem um valor de R$ 1 milhão. Esse shopping tem diversos lojistas dentro dele que me pagam aluguel para terem aquelas lojas.
Então, no final do mês, eu sempre recebo R$ 5.000 por mês. Se eu dividir essa renda de R$ 5.000 por mês pelo valor do meu imóvel, do meu shopping, vai dar uma renda de 0,5% ao mês, que é uma renda bem factível dentro do universo dos fundos imobiliários. Só que em um certo dia, um colega meu, Paulo, me oferece para comprar uma parte do meu shopping. Ele quer distribuir uma parte desse meu shopping para outras pessoas e esse percentual ele vai me dar em dinheiro. Ele falou: Diogo, eu quero comprar 20% do seu shopping e eu vou te pagar o equivalente a 20% dele. Como ele vale 1 milhão, Paulo vai me dar 200 mil. Mas Paulo não vai tirar esse dinheiro do bolso dele. Ele vai procurar investidores que queiram aportar nesse fundo para que esse dinheiro venha para mim. Então eu vou deixar de ser dono de 100% do shopping, eu vou passar a ser dono somente de 80% e esses 20% vão ser vendidos. Aí eu concordo com o Paulo, acho uma ideia interessante, porque eu quero aqueles R$ 200.000 no meu bolso. Então a gente vai e monta um stand na frente do shopping. E nesse stand a gente vai começar a vender pedaços do meu shopping para quem que estiver passando. Então Paulo deu a ideia de dividir esse shopping em 1 milhão de pedaços, cada pedaço valendo R$ 1. Agora, para termos mais técnicos, esses pedaços vão ser chamados de cotas. Então, cada R$ 1 desse é uma cota do fundo que Paulo está criando. Aí, esse fundo ele está sendo vendido no meio da rua, no stand, as pessoas passam, se interessam, querem comprar um pedaço daquele fundo, vai lá, paga R$ 1, uma cota é sua, você é dono de um pedacinho do meu shopping. E aí continua passando os dias, as pessoas comprando esses pedaços do shopping até que Paulo consegue vender esses 20% do shopping. Claro que ele vai botar uma parte do dinheiro no bolso dele, porque Paulo está tendo esse trabalho. Então esse vai ser o trabalho do administrador do fundo. Ele vai colocar o fundo para ser vendido. Essa vai se chamar a oferta pública. Porque é a primeira vez que esse meu fundo está sendo, esses fundos está sendo disponibilizado para o mercado. Então, digamos que uma pessoa foi lá e comprou 10.000 cotas desse fundo. Então, ele gastou R$ 10.000 porque cada cota foi equivalente a R$ 1. Essas 10.000 cotas vão ter direito a ele de receber uma parte daquela renda que eu recebia totalmente como dono do shopping. Eu recebia R$ 5.000 por mês. Essa pessoa que comprou agora 10.000 cotas vai receber um percentual proporcional àquelas cotas que ela pagou. Então, essa é a utilidade do fundo imobiliário. Você, como investidor, você, como o pedestre que comprou as cotas, você vai ter direito de receber uma parte do aluguel pelo valor proporcional que você pagou. Então, como o valor é de 0,5% ao mês, atualmente, no meu shopping, você vai receber algo em torno de R$ 50 por causa daquelas 10.000 cotas que você comprou. Então, o fundo imobiliário ele é isso. Ele é um condomínio com diversas cotas e diversos investidores que recebem aquela renda mensal. Lembrando que os fundos imobiliários eles distribuem 95% do lucro para todos os cotistas. Então, você como cotista vai receber aquela renda mensal, isenta de imposto de renda, para você poder gastar no que você quiser. Agora, as figuras do mercado, eu gostaria de mencionar, é que eu falei primeiro dos pedestres, que são os investidores, e após eles comprarem aquelas primeiras cotas, eles não vão ter a obrigação de ficar com cota para sempre. Eles podem vender entre si. Então, esse mecanismo de você vender sua cota para outra pessoa é a bolsa de valores. Você vai negociar suas cotas. Se você não quiser mais, você pode vender aquelas cotas. Claro que o valor que você comprou talvez não esteja mais o mesmo. Talvez a cota esteja mais cara ou mais barata. Enfim, essa vai ser a possibilidade de você investir em fundos. Eu trouxe também uns dados aqui que eu puxei do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, que esse índice ele tem pagado, nos últimos 12 meses, 8,34% ao ano, o equivalente a 0,67% ao mês. É até maior do que esse meu fundo fictício, esse meu shopping, que paga 0,5%. Então, essa média do mercado, basicamente, tem pagado até mais. Esses 8,34% ao ano, isentos de imposto de renda, para quem quiser comprar de forma diversificada, tem mais de 70 fundos diferentes na carteira, você vai ter essa possibilidade que provavelmente é muito maior do que a maioria dos investimentos que você pode conseguir pelo mercado afora.
e vai ter uma previsibilidade de recursos. Claro que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas pelo histórico você pode ter mais ou menos uma noção de quanto você vai receber nos próximos meses, a não ser que tenha alguma crise, algum evento extraordinário, como o que aconteceu em 2020, que alguns fundos pararam de pagar essa renda mensal. Então é basicamente isso. Claro que cada tipo de fundo ele paga uma rentabilidade diferente. Alguns fundos de shopping eles têm pagado bem pouco, mas os fundos de papel têm pagado mais. E esses tipos de fundo eu não vou entrar muito em detalhe, eu vou deixar agora para o meu colega Paulo aqui para falar um pouquinho sobre os tipos diferentes de fundos imobiliários que existem, já que shoppings não são exclusividade no mercado. Tudo que tiver relação com investimento imobiliário está nos fundos imobiliários. Bacana, bacana, Diego. Se o Paulo me permitir, queria fazer uns comentários aqui antes. Muito bem explicado, cara, muito bem explicado mesmo. E assim, é bem interessante, sabe o quê? A gente tem clientes que são mais velhos, né? Ou mesmo os clientes mais novos aí, os investidores mais novos aí que estão assistindo a gente, e se eles perguntarem aos pais, né? Falam assim, meus pais, meu pai, minha mãe, né? Quais são os investimentos mais seguros? Onde é que você acha que eu devo investir meu dinheiro, né? Certamente, os pais da gente, alguns vão dizer que é boi, né? Mas certamente os pais da gente vão dizer que é investir em imóvel, né? Então, porque o imóvel traz essa segurança, né? O tijolo, né? Tá ali, é seguro. E, de fato né? Se a gente for olhar um pouco na história do nosso Brasil, a gente vai ver que o Brasil teve... O brasileiro tem razão de estar um pouco com o pé atrás e querer investimentos do tipo tijolo, né? Que negócio fixo, né? Investir em imóveis ou comprar, né? Por conta de tudo que a gente já viveu, né? E pela inflação, com o fisco de caderneta de poupança, né? As famosas pirâmides financeiras que a gente vê a todo momento. Então o brasileiro está meio ressabiado com essa situação e aí é muito natural se falar, então, o investimento mais seguro que tem só investir em imóveis. E aí, de fato, muita gente investe em imóveis. E principalmente os mais velhos. E aí, Diogo, você trouxe um negócio que é bem interessante. Você vai ver assim, as cotas são negociadas em bolsa de valores. Cara, isso é uma coisa que eu percebo muito quando os investidores fazem essa transição, né? A saída dos imóveis físicos e aí fala assim, não, vou investir em fundos imobiliários, é melhor. E a gente sabe que é melhor mesmo, porque tem diversas características, vantagens interessantíssimas, como, por exemplo, como você falou, né? Você citou que o fundo aí teria shopping centers. Então, pô, até aquela propaganda daquela casa de estante, que eu não gosto muito, mas ela fala isso na propaganda, né? Que com R$ 100, né, você diversifica muito. E é verdade. A diversificação é uma vantagem maravilhosa nos fundos de investimentos. Pense com R$ 100, ou que seja com R$ 100.000, o que é que de comprar imóvel mesmo? Quantos imóveis você vai comprar com R$ 100.000? Um, dois, na melhor das hipóteses, né? E com R$ 100, não 100 mil, com R$ 100 você consegue comprar um fundo, por exemplo, que é dono de 5 shopping centers. Quantas lojas tem em cada shopping center desse? Então, de fato, a diversificação é uma vantagem interessantíssima dos fundos imobiliários. Quer ver outra interessante? Gestão profissional. Eu tive a oportunidade de ir lá no BTG, lá em São Paulo, na gestora de fundos imobiliários e conhecer a equipe e conversar com as pessoas. Sabe, anos de mercado no setor imobiliário. Os caras sabem o metro quadrado, sabe, de várias regiões do Brasil. Então, entende desse assunto, trabalha muito tempo nessa área. Então, você transfere para essas pessoas, para os gestores desses fundos, a gestão administrativa. Então, o seu dinheiro vai ser gerido por uma equipe altamente capacitada. Olha a vantagem maravilhosa dos fundos imobiliários. Inquilinos de alta qualidade. Imagine você ter como inquilino a Vale do Rio Doce, né? A Petrobras, sei lá, o Google, né? Então, inquilino de alta qualidade. Esses caras vão atrasar o aluguel? Acho que não, né? Então, assim, realmente tem muitas vantagens em ter o fundo imobiliário. E aí é natural alguém falar assim, vou vender meus imóveis físicos, né? E vou transferir para os fundos imobiliários. Acho sim que é um passo correto, que eu acho que vale a pena se fazer. Porém, e aí esse é o nosso trabalho, e a gente faz isso todo dia, a gente discute isso todo dia, precisa acolher muito bem essas pessoas, porque quando você tem um imóvel, principalmente na crise, né, você está um imóvel físico, você comprou R$ 1 milhão, você comprou, sei lá, uma cobertura ali em Salvador. E aí, beleza. Na hora que deu a pandemia, que deu o circuit breaks na bolsa, por exemplo,
né? Não veio o corretor de imóveis falar para aquela pessoa que a cobertura dele está vendendo, o valor diminuiu, não é isso? Então, não, ele acha que pagou 1 milhão e continua valendo 1 milhão. Então, quem tem imóvel físico não vê essa flutuação nos preços, a depender do que acontece com a economia. Quando você transfere isso para os fundos imobiliários, você começa a sentir isso na pele. Por quê? Porque o Diogão falou bem ali, que as cotas dos fundos imobiliários são negociadas em bolsa de valores. E por que isso? Porque os fundos imobiliários são da categoria fundos fechados. Não é como os fundos abertos que a gente investe o nosso dinheirinho ali, a gente coloca um dinheirinho, aí compra um fundo de um FIA, fundo de ações. Você deposita o dinheiro lá, investe o dinheiro lá, compra as cotas, e na hora que você quer resgatar, isso vai ver lá a liquidez, né? D1, D30 do fundo, quando você pede o resgate, o que é que acontece? O gestor pega, se for um FIA, um fundo de ações, pega o equivalente àquele valor do seu resgate, vai lá e vende as ações. Vende as ações, transforma esse dinheiro e te paga em D1, D15, D30, tá? Isso é um fundo aberto. O fundo imobiliário é um fundo fechado, ou seja, não dá para vender um shopping center para pagar alguém, né? Não dá para fazer isso. Então, a categoria do fundo, o tipo do fundo é um fundo fechado, e aí as cotas são negociadas em bolsa de valores. Aí é que traz, às vezes, um problema para aquele cliente que não é bem assistido. Com certeza não acontece com o cliente de vocês, que vocês explicam isso certeza, tudo direitinho, de que, olha, existe... quando você entra na bolsa de valores, você traz para o produto fundo imobiliário, são imóveis, né, na sua grande maioria, traz para dentro do fundo imobiliário a idiosincrasia da bolsa, ou seja, a bolsa é isso, é frenética, acontece alguma coisa e aí realmente os preços começam a subir ou cair. A gente viu muito isso na pandemia, a gente viu, o Diogão falou ali na estante que a renda proveniente dos fundos imobiliários é isenta de imposto de renda, é verdade, isso é uma característica, uma vantagem maravilhosa, mas o governo queria tributar, e quando ele anunciou, teve fundo que caiu 10%, outro caiu 5%, né? Então imagine isso para uma pessoa que está acostumada a ter imóveis, não, é tijolo, aqui não tem um problema. Então vale a pena muito, né? Um trabalho que a gente faz aí todo dia com os nossos clientes, explicar, né, essa diferença, acomodá-los, e nem por isso é uma característica ruim. Se deixar eu falo muito, Paulão, aí vamos ver sua fala aí. Vamos que vamos. Só para complementar aqui, Henrique, outra coisa interessante é que muita gente fala que a Bolsa de Valores é especulação, que é cassino, esse tipo de coisa, mas ninguém pensa que sem a Bolsa de Valores, sem o mercado secundário, não existiria mercado primário. Ninguém compraria alguma coisa, ninguém compraria um imóvel, um carro, se o vendedor falasse, você comprou, você nunca mais pode vender. Quem compraria isso? Se você não pode vender, não faz sentido você comprar. Pelo menos para a maior parte das coisas, né? Se você compra um hambúrguer, aí valeria a pena. Mas para algo grande, algo que vai impactar no seu patrimônio, tem que fazer sentido você vender depois, se você não quiser mais. Perfeito. Muito maravilha. Gente, então eu vou falar um pouco também dos tipos de fundos imobiliários, né? Diogo já deu um exemplo, né? O setor de shopping, mas existem outros setores também, mas eu vou dar alguns passos ainda antes de falar dos tipos de fundos e começar a diferenciar os fundos imobiliários aqui do Brasil com os ativos que são considerados fundos imobiliários nos Estados Unidos, os REITs, né? Tem algumas diferenças, né? Os REITs são empresas de capital aberto que possuem ou financiam imóveis geradores de renda. Eles distribuem no mínimo 90% do seu lucro tributário em forma de dividendos e tem uma característica bem especial dos REITs, que eles podem se alavancar. Já os fundos imobiliários, eles não podem se alavancar. Eles distribuem no mínimo 95% do seu lucro em forma de dividendo. Vou citar um exemplo aqui para diferenciarmos uma classe de ativo de uma outra. Vamos imaginar um REIT e um fundo imobiliário. Ambos têm 1 bilhão de ativos investidos, né? E está desenvolvendo um projeto e precisa de 200 milhões de dólares para executar esse projeto. O REIT pode ir no mercado e pegar dívida, né? Ele vai no banco, pega dinheiro emprestado e vai pagar juro para o banco. Já o fundo imobiliário, ele não pode pegar dívida no mercado, né? Então, ou seja,
para quem está começando a investir e é do perfil conservador, é interessante começar a investir nos fundos imobiliários, porque é uma classe mais conservadora comparando com os REITs. Quando fala de REITs, eu imagino empresas, né, que eles podem se alavancar. Já os fundos imobiliários já têm uma certa previsibilidade dos seus próximos passos, né? E caminhando então para os tipos de fundos imobiliários, tem 5 tipos principais, né? Tem os fundos de tijolo, desenvolvimento, fundos de compra e venda, fundos de papel e fundos de fundos, né? Nos fundos de tijolo entra um que o Diogo já falou, né? Que é o setor de shopping, os fundos de shopping. Um shopping abre um fundo, compra, por exemplo, 11 shoppings e quando o investidor compra uma cota desse fundo de shopping, ele vira sócio desses 11 shoppings, né? E vai receber a remuneração aderente à sua participação. Mas existem outras classes de ativos também, né? Tem fundos de residências, fundos de escritórios, fundos de galpões industriais. Aqui no Brasil tem fundo até de cemitério, né? Então, é um mercado que possui muitas ramificações. Tem também fundos de desenvolvimento que normalmente vai o gestor ou alguém que trabalha com o gestor lá no interior, vai numa cidade assim, de 50 mil habitantes, vê que é uma cidade que tem um potencial enorme de crescimento, mas não possui muitos prédios, não está desenvolvida ainda, olha um terreno assim grande, imagina a construção de um shopping e que daria, faz a viabilidade do projeto e é interessante de fato. Então, esse fundo vai investir, vai nessa cidade, vai construir um shopping e vai alugar para o pessoal dessa cidade ou vai vender para algum empresário da cidade. Então, esses são os fundos de desenvolvimento. Pega algo do zero e constrói. Já os fundos de tijolo pode construir algo do zero com o objetivo de receber o aluguel, né? Ou pode construir também e vender. Tem fundos também de compra e venda que está a todo momento comprando e vendendo o ativo e o cotista desse fundo ganha nessa diferença de preço. Tem um fundo também de papel, né, que a sua composição é mais de recebíveis imobiliários, né, o CRI e o LCI. Imagina o seguinte, uma empresa precisa de 100 milhões para construir um empreendimento, só que a empresa não tem dinheiro, né? Então a empresa tem que ir no banco, pegar esse dinheiro emprestado. O banco emprestar dinheiro para essa empresa, o banco vai emitir dívida, né, em forma de CRI. Por exemplo, a empresa precisa de 100 milhões, o banco vai emitir 70 milhões para essa empresa, né? Mas o banco vai cobrar dos investidores 100 milhões, porque o banco precisa ganhar essa diferença, né, 30 milhões. Então, o banco pega essa parte assim e vende para uma outra figura do mercado financeiro, porque o banco não quer pegar algo e esperar 5, 10 anos para receber. Então, vende, por exemplo, para um fundo imobiliário, ou seja, o banco, 100 milhões, 70 milhões vai para o empreendimento, o banco ganhou 30 milhões. O banco pega e vende para a empresa por 80 milhões, ou seja, o lucro do banco passa a ser 10 milhões e o fundo imobiliário ganha 20 milhões para adquirir essa dívida, né? E quem compra cota desse fundo imobiliário vai receber dos credores desse imóvel. E está lastreado ao setor imobiliário. Não paga, a instituição vai lá e pega o imóvel. Então, tem lastros nesse setor, né, também. E tem também os fundos de fundos que é interessante, o Henrique também já falou um pouco sobre isso. Quem não quer ter o trabalho assim de estudar as classes de fundo, os fundos disponíveis, pode investir em uma cesta de fundos, né? Os fundos de fundos que tem uma diversificação bem interessante e reduz o risco também. O outro ponto também que eu acho interessante é diferenciar também os fundos imobiliários de comprar um imóvel físico para alugar, né? Tem alguns riscos que estão presentes em qualquer uma dessas opções, né? Por exemplo, compra um imóvel. O imóvel pode ter um incêndio, perder tudo, pode ter um problema na construção, ele pode cair, vai ser muito difícil isso acontecer, mas pode cair um avião, destruir o prédio. Então, tem muitos riscos nesse setor, né? Imagina o seguinte, a pessoa investe, tem 500 mil reais, por exemplo, para investir, ele consegue comprar um apartamento, né? E esse apartamento pode pegar fogo e a pessoa perde o que ele tem, né? O que ele investiu. Quando a pessoa compra um fundo imobiliário, ele consegue diversificar muito, mesmo que uma pequena parte dê algum problema, tem toda
aquelas outras estruturas complementando a sua cesta de ativos, né? Então, os fundos imobiliários permitem o investidor diversificar com capital bem mais interessante, assim, bem inferior comparando com o que precisaria para comprar um imóvel físico, né? Então, é bem interessante, assim, nesses sentidos também. Um outro ponto que eu gosto muito de falar que é o seguinte, quando compra um imóvel físico, a pessoa tem custos, assim, cartório, que gira em torno de 5% do imóvel, tem que pagar corretor, depois que comprar o imóvel, tem que pagar condomínio, tem que pagar IPTU, então tem muitos gastos embutidos na compra de um imóvel para alugar também. Já quando compra cotas de um fundo imobiliário, a pessoa não tem esse custo com documentação, não tem que pagar condomínio, não tem que pagar IPTU. Então, é bem mais atrativo. Agora, tem alguns pontos que Henrique já falou também, né, que é em relação à flutuação do preço, né? Quando você tem um imóvel físico, você não vai ficar olhando o preço oscilar. Você entra no site da prefeitura para ver o valor venal do imóvel uma vez por ano, sendo atualizado. Já quando compra cotas de um fundo imobiliário, a todo instante que a pessoa entrar no home broker, na plataforma de investimento, vai estar um preço diferente, né? E nas últimas semanas mesmo, com essa incerteza tributária, se iria tributar os fundos imobiliários ou não, como ele falou também, bons fundos, né, caíram muito, assim, 5, 10%. Para fundos imobiliários é uma volatilidade muito expressiva mesmo, né? Imagina uma pessoa que acabou de sair de um imóvel físico, colocou em fundo imobiliário e em poucas semanas ver esse capital desvalorizar tanto, né? Então, é interessante ter fundo imobiliário, sim, se a pessoa quiser migrar, mas comece aos poucos, né? E vai começar a se acostumar com a volatilidade desse mercado e não precisa ser all-in, assim, de vez, né? E tem uma outra desvantagem também, que pode ser uma vantagem em relação aos fundos imobiliários, que é em relação à terceirização das decisões do fundo, né? Ou seja, quando investe em um fundo imobiliário, a pessoa não pode chegar para o gestor e falar, olha, achei bem interessante aquele apartamento, vai lá e compra ele. Não, é o gestor que vai tomar as decisões se quer comprar um apartamento ou não. Então a pessoa não tem essa autonomia, mas vale lembrar que é um gestor profissional que está tomando conta desse recurso, né? Ele vai identificar melhores momentos para comprar um imóvel ou não, vai estudar toda a viabilidade econômica do ativo. Então, é sempre uma balança, né? Tem pesos assim que acaba favorecendo de um lado, mas favorece de outro. Mas, no geral, os fundos imobiliários é uma excelente alternativa. Agora, quanto que deveria ter, assim, né, para receber X de renda, né? Por exemplo, um imóvel físico normalmente dá 0,3 ao mês. Já em fundos imobiliários, com a carteira assim, bem diversificada mesmo, fundos de papel costumam pagar um rendimento mais expressivo, fundos de shopping que hoje não está pagando muito rendimento, aí equilibra com galpões, fundos de desenvolvimento, dá para ter um dividend yield de 0,78 ao mês. Né? O que significa? Que a cada 100 mil que a pessoa tiver em fundos imobiliários, receberia 0,78, né, 778% reais, né, ao mês de renda. Então, é um caminho, assim, uma das possibilidades, né? Pô, bacana mesmo. Diogão, e essa conta aí, cara? Você gosta, você que é o cara de fazer conta e gosta de fazer essas contas. A gente começou falando sobre isso, né? Sobre independência financeira. E aí você fez algumas contas pra gente aí? Puxando o gancho de Paulo, primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da volatilidade, né, dos fundos imobiliários. Com a notícia da taxação, da tributação dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários caiu bastante e o IFIX chegou a cair 2%, que é, digamos que a média dos fundos imobiliários caiu 2% no dia. Mas você olhando isso, não parece ser muita coisa, cair 2% no dia. Se você for olhar para as ações, né, por exemplo, no dia que Bolsonaro trocou o presidente do banco da Petrobras, as ações da Petrobras caíram 20% em um dia. E o Banco do Brasil foi junto, caiu 10%. E é isso que a maioria das pessoas gosta dos fundos imobiliários. Essa volatilidade um pouco, até muito menor,
do que nas ações. Enquanto você vê as ações em um dia normal subindo 30%, os fundos imobiliários você dificilmente vai ver um cenário desse acontecendo, tanto para cima quanto para baixo, porque os fundos imobiliários tendem a ter uma volatilidade menor do que as ações. E eu trouxe aqui uma comparação de um estudo do Santander e da empresa Quantum, que de 2011 até 2020, apesar dessa pouca volatilidade dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários cresceram 187%, enquanto as ações cresceram 71,9%. Então, é praticamente metade do crescimento. Então, muita gente acha que fundo imobiliário não valoriza, mas não é assim que funciona. Historicamente, os fundos imobiliários valorizaram até mais do que as ações. Claro que, pegando a média do mercado, você vai até encontrar algumas ações que explodiram, como Magazine Luiza, Banco Inter, ou Melius recentemente. E nos fundos imobiliários é difícil achar uma explosão dessa. Mas a média, ela é bem melhor nos fundos imobiliários. E também na questão dos tipos de fundos diferentes, cada setor de fundos imobiliários paga um yield diferente. Eu até puxei os dados aqui do IFIX. Hoje, os shoppings estão pagando, nos últimos 12 meses, 5,32%. Já os fundos de logística pagaram 9,64%. Os fundos de lajes corporativas, que são os escritórios, pagaram 5,15%. Os Ao ano, híbridos, né, que Diogo? são Ao isso, ano. todos ao ano. Uhum. É isso. E isentos de imposto de renda. Já os híbridos, que são mistura de fundos de setores diferentes, pagaram 7,2%. E os campeões foram os fundos de papéis, que pagaram 10,58% nos últimos 12 meses. Lembrando novamente que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Claro. Já para Mas, completar Diogão, aqui... o que é que a gente pode comparar isso aí com, por exemplo, a Selic ou CDI? E lembrando que Selic ou CDI tem inflação, desculpa, tem imposto de renda, né? Com certeza. Quando você investe em um título de renda fixa, você vai pagar de 15% até 22,5% só de imposto. Claro que com a nova proposta, os fundos, a renda fixa provavelmente vai passar a ser sem tabela regressiva. Vai ser sempre 15%, que é até positivo para o investidor de renda fixa. Mas para os fundos imobiliários continua isento. Então, o negócio por aqui está até melhor. Para fechar aqui, os números que eu trouxe, né? Quando a pessoa investe em fundos imobiliários, ela quer ter aquela renda mensal. Então, de acordo com aquela renda que você quer, você tem que pensar quanto é que eu tenho que acumular de patrimônio em fundos imobiliários para receber aquela renda. Então, digamos que hoje eu queira receber R$ 1.100, utilizando a média do IFIX, a média dos fundos imobiliários, que pagou, quanto foi? 8,34% nos últimos 12 meses, eu teria que ter R$ 164 mil de patrimônio em fundos imobiliários para receber R$ 1.100 por mês. Já que, pensando em uma pessoa que queira pensar mais alto já para receber, digamos que R$ 3.000 por mês, você teria que ter um patrimônio de R$ 447 mil. E para uma renda mensal de R$ 5 mil, você teria que ter R$ 746 mil. Então, voltando para R$ 1.100 por mês, para um salário mínimo por mês, você teria que ter um patrimônio de R$ 164 mil. Será que isso é tão distante da realidade da classe média, dos investidores brasileiros, acumular R$ 164 mil para poder ter uma renda mensal que é maior do que a maioria dos brasileiros? Exatamente, cara. E lembrando que isso é de yield, né? Sem contar aí, salvo engano, é isso mesmo? Sem contar a valorização, né? O ganho de capital do fundo, né? E o ganho de capital, historicamente, né, de 2011 a 2020, como eu trouxe, foi de 187%. Então, os fundos imobiliários eles valorizaram mais do que as ações e ainda pagaram uma renda mensal isenta de imposto de renda. Perfeito. Maravilhoso. E aí, como você falou, será que isso é tão distante? Eu acho que não, né? Não é mesmo. Foi excelente, cara. Assim, ó, tem só uma pergunta que tivemos. Pessoal, quem tiver dúvida e perguntas, a hora é agora. Pode mandar aqui. O Fragoso fez uma pergunta aqui. A Selic subindo é bom ou ruim para o Brasil? É a minha pergunta, pessoal? Ou de vocês aí? Respondo, né? A gente consegue responder. Vou falar e vocês complementam, né?
Eu acho assim, ó, Pronto. primeiro vamos entender a Selic, né? A Selic aí, ele está falando da taxa Selic, né? A taxa Selic a gente vem acompanhando que ela vem subindo, né? Trazendo mais um histórico ainda, em outubro de 2016, então em outubro de 2016, ela estava indo em um último pico, ela estava 14,25% ao ano, né? Essa taxa no meio da pandemia chegou a 2%, e agora ela começou um rally aí, uma alta aí, que levou aí até a última reunião aí dias atrás do Copom, ela chegou a 5,25% ao ano. Veja, por que a Selic sobe e por que a Selic cai? A Selic é um instrumento de política monetária, é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central para controlar o bicho-papão, né? Do nosso dinheiro real, a nossa moeda, né? Então, o bicho-papão da nossa moeda é a inflação. A inflação destrói o poder de compra da nossa moeda e aí o Banco Central, que é o defensor, entre as funções que ele tem, a mais importante é essa, defender, né, o poder de compra da nossa moeda. E é contra quem? Isso, contra a inflação. Então, das diversas ferramentas de política monetária, uma delas é o aumento ou a diminuição da taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, veja, a taxa Selic subir é bom ou ruim para o Brasil? É ruim, né? É ruim, porque a taxa boa, desculpa, a taxa baixa é bom porque viabiliza tudo de bom. Os empréstimos, as empresas conseguem tomar dinheiro mais barato e aí consegue contratar mais, a economia gira muito mais forte, muito mais rápido com taxa baixa. Taxa alta é ruim. Ué, por que o Banco Central faz uma coisa que é ruim para o Brasil? É um remédio amargo para tentar controlar a inflação, que essa sim é muito ruim para a nossa economia. Então, é um remédio amargo aí, o aumento da taxa Selic, mas, como todo remédio, é importante. Senhores, podem complementar aí, que nem sempre eu falo tudo. Tem um exemplo que eu gosto muito também, Henrique e Diogo, que é o seguinte: o aumento da Selic nada mais é que o quê? Deixar o dinheiro mais caro, né? Por exemplo, quando a Selic estava a 2%, foi bem interessante para o setor imobiliário. Muitas pessoas foram no banco fazer empréstimo para comprar imóveis. Com a Selic agora a 5%, o número de pessoas a tendência, na verdade, é cair, né? A tendência de empréstimo, porque com o juro mais caro, as pessoas não querem pegar empréstimo para ficar pagando um juro alto por muito tempo, né? Então, acaba travando um pouco alguns setores estratégicos, como, por exemplo, o setor imobiliário, mas como o Henrique falou, algo que tem que acontecer para conter a inflação, porque se a inflação se descontrolar é pior ainda, né? E o Brasil tem um histórico bem complicado de inflação, né? Quando olha, por exemplo, vou entrar em detalhes, mas o governo Sarney mesmo, inflação muito alta, governo Collor também, FHC, inclusive o plano Collor surgiu para tentar conter a inflação também, mas foi algo que não deu muito certo, deu muito errado, na verdade, né? Aí surgiu o Plano Real em 94, né, que conseguiu conter a inflação, comparando com o que estava antes, e acabou, como tudo na vida, não são só momentos fáceis, né, tem momentos nefastos também. Os bancos eram acostumados a viver de inflação e, com isso, grandes bancos quebraram com a queda da inflação, né? E hoje o Brasil se adaptou com essa inflação assim, né? Não podemos deixar ela perder o controle novamente, porque senão pode causar danos catastróficos mesmo para a economia, né? Imagina, por exemplo, em 93 mesmo, a pessoa ia no supermercado fazer uma compra pela manhã, vamos pegar o dia de hoje, vamos pegar, por exemplo, R$ 10. Quando voltava no supermercado, no mesmo dia, pela tarde, não conseguia mais comprar o mesmo tanto por R$ 10. Precisaria de R$ 11 para comprar o mesmo tanto, né? Esse é o ponto delicado da inflação, né? Isso pode acontecer aqui no Brasil se o Banco Central, se não tomar essas medidas, né? Perfeito. Olha, aí veio a É pergunta aí que verdade. eu achei bacana. Se o Diogo, se quiser complementar, claro. Mas e aí, Selic subindo, né? Até onde deve cair a cotação dos FIIs, né? Ou seja, realmente o aumento da diminuição da taxa básica de juros
interfere lá nos fundos imobiliários também, né? Se você pensar que a taxa Selic hoje está por volta de 5,25% e você consegue até encontrar alguns títulos de tesouro pré-fixado, por exemplo, pagando 10% ao ano, até parece que é a maior maravilha do mundo, né? Mas quando você olha a inflação de 9%, então o seu ganho real ele é de 1% mais ou menos. Você tem que também pensar, será que vale a pena deixar meu dinheiro na renda fixa com a inflação tão alta? São pontos a se considerar na hora de você pensar se vai deixar percentual maior em renda fixa ou em renda variável. Porque o que importa, no final das contas, é o ganho real, quando você desconta a inflação. Essa questão da Selic e dos fundos imobiliários não tem uma relação direta entre a Selic hoje e os fundos imobiliários. O que conta mesmo é a Selic futura, é a taxa de juros daqui a 10 anos. Porque os investidores da Bolsa de Valores, eles não estão preocupados com o hoje, eles estão preocupados com o amanhã. Então, quando você compara o gráfico dos juros futuros de daqui a 10 anos, é que você consegue ver uma correlação bem clara com o IFIX, por exemplo. Porque os fundos imobiliários, eles dependem não de agora, eles dependem de uma previsão futura da taxa Selic. Bacana, show de bola, Diegão, é isso mesmo. O Pablo faz vários comentários aí, né? Você consegue ver. E tem um ponto aqui que Pablo falou que me chamou muita atenção. Ele falou que muitas pessoas ganham um salário mínimo, né? Aí embaixo, ele deu um exemplo, R$ 100 por mês em 30 anos, a uma taxa de 8,5% ao ano, que dá para conseguir na renda fixa. Eu acho que Pablo quis dizer, fazendo aportes, né, de R$ 100 por mês em 30 anos, conseguindo essa rentabilidade ao ano. Quanto que teria? Seria isso, Pablo? Eu até fiz um cálculo aqui na HP. Com esses dados, em 30 anos, a pessoa conseguiria acumular 439 mil, aportando R$ 100 por mês nesse cenário. Então, o grande poder, né, na verdade, do juro composto é isso. Não importa o aporte que você vai fazer nesse momento, o que importa é a constância. Mesmo que seja R$ 100 por mês, mas R$ 100 durante 30 anos, dá para formar uma bola de neve bem expressiva. E nesse período, né, depois dessa bola de neve formada, a pessoa pode comprar fundos imobiliários também e já ter uma renda desse recurso que acumulou, né? Bacana. E assim, a Rápido gente no falou gatilho, hein, muito. Paulo? Como é que é, Diogo? Rápido no gatilho. Rápido no gatilho. Já estava com a Pronto. calculadora na mão já para fazer a conta. E veja, a gente falou muito aqui em R$ 100, aporte mínimo R$ 100, mas tem várias cotas de fundos imobiliários aí muito menor do que o valor de R$ 100, não é isso? Sim. Tem R$ 10. Não sei se pode citar o nome aqui, mas tem fundos para investir a partir de R$ 10. Exato, né? Carol não fez uma O pergunta aí. importante mesmo, o importante mesmo é começar. Se você tem pouco dinheiro, separa um pouco o que você tem, o que puder, você investe, porque se sua realidade não te permite chegar lá, você começa aos poucos e vai aportando que eventualmente você vai conseguir um dinheiro que você jamais imaginou que teria como patrimônio, e aquela renda mensal entrando é uma coisa maravilhosa. Chegando nos finalmente, e aí eu vou trazer esses dois pontos aí, o que você comentou, Diogo, de que começar a investir é fantástico, e acho que complementa com o que Paulo falou, que é a constância, né? Então, começar a investir e não parar, né? E não parar, continuar ali, qualquer valor, né? E você vai criando esse hábito aí de investir. E aí, com certeza, como disse o Paulo aí, deixa que o juros compostos, o poder do juros compostos, faz o trabalho dele e começa a crescer essa bola de neve aí, com certeza. Bom, Fabiola? Isso, para comprar cotas de fundos imobiliários, né, tem que ter uma conta em uma corretora para intermediar essa transação. Fabiola é minha amiga e conterrânea aí. Sim, Fabiola, e assim, ó, bem bacana, sabe o quê? Com essa guerra entre as corretoras aí, hoje a maioria das corretoras já não cobra taxa de corretagem, né, para comprar os fundos imobiliários. Então, você não paga praticamente nada. Vai pagar uma taxinha ali que a bolsa cobra, né? Mas aí vai cobrar para qualquer lugar, em qualquer corretora. Mas a grande maioria, as corretoras maiores, mais importantes, já não cobram mais para você comprar o fundo imobiliário. Então, aqueles R$ 100 que você compra, já é quase todo, você só gasta aqueles R$ 100 mesmo, né? Não vai pagar aí R$ 10 para comprar, R$ 5 para comprar,
como era antes em algumas corretoras. Então, com certeza, abrir a conta de uma corretora. Eu não sei bancos, né? Eu não trabalho com bancos, mas não sei se o banco cobra. Vocês têm essa informação? Senhor, se o banco cobra taxa de corretagem para comprar fundo imobiliário? As Ou, corretoras não, é, né? eu não sei se eu posso citar a corretora aqui, mas tem uma corretora de um banco grande, um banco vermelho, que recentemente zerou a corretagem para clientes do banco, né? Na corretora dele. Olha, bacana, bacana. Leia aí, Paulo, nossa pergunta aí do Fragoso. A maioria das páginas de investimento fazem exemplos de rentabilidade absurda, de 8 a 12% ao ano. Olha, Fragoso, dá para conseguir hoje em dia essa rentabilidade em títulos de renda fixa pré-fixado, por exemplo, CDB, mas você teria que abrir mão da liquidez. Se você estiver disposto a esperar 7, 8 anos para ter essa rentabilidade ao ano, dá para conseguir. Lembrando que o CDB tem o Fundo Garantidor de Crédito, né, que garante até 250 mil caso a instituição financeira quebre. Agora dá para conseguir também, não, tipo, é, iríamos olhar a rentabilidade passada, né, de alguns índices, como o Ibovespa, o índice de fundo imobiliário, dá para conseguir essa rentabilidade, mas aconteceu no passado. Não significa que vai acontecer no futuro também. Para garantir mesmo, só pré-fixado mesmo. Perfeito. E, cara, assim, 12% ao ano, eu tenho achado uma taxa muito boa, né, em um produto de renda fixa, né, CDB, que é emprestar dinheiro para banco com fundo garantidor de crédito, e aí você conseguir 12% ao ano, o famoso 1% ao mês, né, aproximadamente famoso 1% ao mês, é maravilhoso. Agora, como o Paulo falou, você vai ter que abrir mão da sua liquidez. Então, é um título que vence aí em 2026, em 2027. Então, realmente é um título que você abre mão. Agora, veja, todo o processo de investimento, na minha opinião, ele é de longo prazo, porque a gente está falando aqui de educação financeira, de liberdade financeira, ou seja, você vai construir um patrimônio para o futuro. Né? Dificilmente você vai começar a pensar mais no curto prazo. Então, a ideia é essa mesmo, é abrir mão da liquidez agora para ter uma excelente rentabilidade no futuro. Teve uma pergunta aqui agora de Getaiane. O que acham de investir pelo Banco Inter? Olha, Tayane, eu já investi pela Cria, pela Rico e pela XP. Então, pelo Inter, eu não saberia dizer muito bem. Eu acho que o pessoal aqui talvez Ó, tenha investido. Pablo falou aí, ó. Aqui, investe pelo Inter muito bem, não tem taxa. Para um investidor que tem pouco dinheiro para começar a investir, realmente é bom procurar alguma corretora que não cobre taxa. Sem Porque se sombra você de for dúvida. ficar pagando taxa com pouco dinheiro, isso vai corroer toda a sua rentabilidade. Então, realmente, aqueles 8 a 12% ao ano, você não vai conseguir pagando muita taxa, não. É a mesma pessoa que investe nas previdências dos bancos e tem aquela taxa de carregamento, né? De 10%. 5%. Ela bota R$ 100 e entra 95. É a mesma coisa. Você vai pagar R$ 5 para comprar uma cota de fundo imobiliário, paga 100 e entra 95. Hoje Então, é complicado. está sendo otimista, inclusive. Eu comecei a investir na Previdência, ainda adolescente. Na época, eu só queria acumular mesmo o que eu ganhava assim, sabe? Alguns anos depois, eu fui lá no banco para descobrir, ó, quanto que eu tenho aqui agora. Aí eu descobri que eu tinha bem menos do que eu coloquei. Aí quando eu descobri como é que estava sendo distribuído meu dinheiro, 10% ia para a taxa de carregamento, né? Aí eu perguntei 10%. qual 10%. Aí eu perguntei assim, qual que era o objetivo dessa taxa, falaram que se caso eu morrer, essa taxa seria para os familiares receber o dinheiro. Depois eu descobri que não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Mas foi interessante isso aí, porque depois desse baque que eu comecei a estudar mesmo assim sobre o mercado financeiro, acho que eu tinha 18, 19 anos. Aí eu comecei a investir no Tesouro Direto, aí depois eu comecei a migrar para renda variável. Foi um aprendizado em tanto. Eu perdi dinheiro, mas serviu de lições, né? E agora você está aqui, né, nos ensinando. Pô, Isso. maravilhoso. Maravilhoso. Experiência bacana. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Quem está chegando no nosso horário? Se tiver, fique à vontade. Claro que também aí a gente, nossas redes sociais, fica à disposição para qualquer outra dúvida. Mas se tiver alguma última aí, fiquem à vontade. Algum último comentário aí, senhores?
Eu acho que no início alguém falou sobre cripto, se não me falha a memória. O que acham do mercado de cripto? Acho que foi Éder Alves Barros, né? Eu acho o Eu acho mercado. que é melhor deixar essa dúvida aí para uma outra live. É, Acabou de chegar uma pergunta, outra pergunta. A questão de cripto mesmo, a gente deixa outro assunto. O assunto hoje é fundos imobiliários. uhum, Então, qualquer dúvida não relacionada com fundos imobiliários, vocês podem mandar para a gente no direct, Mas, que a gente responde exato. com certeza. Mas já adianto que, vou responder essa do IPCA aí rapidinho, do Fragoso, mas já adianto que eu não invisto ainda em criptomoedas, ainda não acredito, ainda não consigo conceber um investimento onde eu posso colocar meu rico dinheirinho suado e amanhã sair uma notícia. Imagine um presidente desse de um país desse é importante falar assim, eu odeio criptomoedas. Eu não... Sem contar que os bancos centrais no mundo todo já estão se fortalecendo para fazer frente às criptomoedas, né, com as famosas suas moedas digitais. O Banco Central do Brasil foi um deles, né? Já vai lançar aí o real digital. Né? Então, é bem complicado isso aí. Tem a Carol perguntando aqui, mas falando com o Fragoso aí rapidinho. Fragoso, então, assim, como funciona o IPCA mais pré-fixado? Veja, hoje as modalidades de investimentos em renda fixa, a gente tem o pós-fixado, que é aquele 120% do CDI, 200% do CDI pós-fixado. Por quê? Porque se o CDI modificar, seu investimento, a rentabilidade do seu investimento também muda, acompanha, né, o CDI, que é um indexador aí. Então, pós-fixado. Tem o pré-fixado, porque o número já é definido, então você vai ter uma rentabilidade de 12% ao ano. Ponto. Faça chuva, faça sol, você vai ter 12% ao ano. Esse é o pré-fixado. Né? E existe o híbrido, que a gente chama, que é o indexado à inflação, que é esse IPCA mais 2, IPCA mais 3, tá? Então, então se você tem os famosos, as Bs, que a gente chama, né, as NTNBs, que hoje a gente chama de tesouro IPCA+, então é um produto que funciona assim, já vou explicar como é que ele funciona, e também você pode comprar um CDB que te paga IPCA mais uma taxa. Esses títulos são indicados para quem? Para aquele investidor que está preocupado com a inflação, que o item inflação é um assunto importante para ele. Né? Ou o momento que a gente está vivendo, por exemplo, agora, é importante a gente ter alguma coisa no pezinho na inflação, porque a gente está vendo hiperinflação, a inflação subindo forte no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, um produto que tenha a IPCA mais é interessante. Quanto é que ele vai render? Ele vai render a soma das duas taxas. Então, quanto deu IPCA mais o prefixado. Então, IPCA mais 3, IPCA mais 4, IPCA mais 5. Né? Então, quanto deu IPCA mais aquela taxa de prefixado. No final, você fala bem assim, não entendi nada, né, do que você estava vendo sobre esse título, como varia essa renda fixa, né? Então, veja, o PCA vai variar, o prefixado não. Então, IPCA mais 5, 5 não vai mudar. Né? O IPCA sim, que é o índice de inflação, se subir vai ser mais alto, se cair vai ser mais baixo. Tá bom? Não sei se eu tirei sua dúvida aí, a Carol fala, parabéns, foi ótimo. Estou esperando o lançamento do TXP, do TGI. Tem também a questão da marcação a mercado, né, dos títulos de tesouro. Por isso que tem essa variação no preço deles. Quando todo dia esses títulos, eles é como se o mercado perguntasse quanto é que vale esse título hoje, porque ele não vale a mesma coisa que ontem, já que a inflação ela varia sempre. Então, o título do Tesouro IPCA ele vai variar. A perspectiva de inflação hoje é diferente da perspectiva de inflação de daqui a um mês. Por isso que todos os dias existe essa marcação ao mercado. O preço do título ele vai variando à medida que o mercado vai entendendo que vale mais ou vale menos aquele título. sim. Tem um ponto também que eu gosto muito de lembrar, que é isso, né? Renda fixa só é fixa se esperar ter o vencimento, né? Eu costumo fazer É. aportes no IPCA 2045 e os títulos que eu comprei, investi ano passado, hoje eu não sei como é que tá, mas quando eu olhei, acho que tem um mês mais ou menos, estava com 12% de prejuízo, né? Então, mesmo títulos de renda fixa tem deságio se resgatar antes do vencimento. Perfeito. A Carol falou que a PXP aí é a nova cripto que vai ser lançada. Eu não estou acompanhando não, viu? Mas assim, comecei a estudar, claro, que eu acho que, de fato, é uma tendência, né? Não, não vai mudar isso aí, mas não coloquei meu dinheiro nesse negócio ainda não. Já tem, senhores, vocês?
Eu estou um pouco agressivo assim nessa classe de ativos. Eu comecei a investir em cripto em 2019, mas foi bem pouco assim mesmo, sabe? Uma parte pequena que eu tinha. Aí eu comprei só Bitcoin, Ripple. Aí no início desse ano eu vendi 20% do que tinha, estava com rentabilidade muito boa assim. Aí diversifiquei em mais dois ativos, Nano e ADA. Mas é isso, é uma classe de Ah, tá ativo que muito tem falado. tem um potencial enorme de crescimento, né, mas tem um risco bem expressivo também, né? Então, por exemplo, coloque, se for investir, talvez seja interessante começar bem pouco mês, talvez 1% do patrimônio que tem, porque caso essa classe de ativo valorize muito ao longo do tempo, então 1% pode virar 10% da sua carteira, 20%, e se perder, perde 1%, né? Uma relação assim de risco-retorno que, na minha visão, é bem interessante. Mas também não vai pegar 5%, 10%, 15% do que tem e colocar nessa classe de ativo também não, né? Porque oscila muito. Aí é o risco da ruína mesmo. Binance, mercado Bitcoin, investe por onde? Eu tenho uma parte na Binance e outra em Brasil Bitcoin, parece. Bacana. Bitcoin tem, né? Tem. É, Na Bacana. Binance eu tenho ADA e Nano e aqui no Brasil eu tenho o Bitcoin mesmo e o XRP, né? O Ripple. É. de E, Bitcoin eu e aquele também dog, sou não meio sei. agressivo. Pois é, Dogecoin. era um meme, né? E acabou explodindo. Eu nem acreditei muito naquela moeda, mas tem uma valorização muito expressiva nos últimos meses. O cara aí da Tesla andou manipulando muito o mercado, né, cara? Foi. Sem Comprou, regulação, ele faz o que ele quer. Tradou o papel, ganhou o dinheiro que quis. Impressionante. acho que comprou 1,5 bi, né? Publicou um Twitter, olha, Bitcoin. Aí depois que valorizou muito, vou aceitar mais Bitcoin não. Aí, Vendeu dobrado, né? Ou seja, entrou vendido e esperou cair. Impressionante. mas acho que é um mercado que a tendência agora é começar a regular. Não sei como é que vai ser com o Bitcoin, né, que é uma moeda descentralizada, mas eu acho que agora é começar a pegar. Ou Vamos não. ver. Exatamente como você falou, é descentralizado, né? Vai regular como, né? É, Bom, quero ver de Assírio e Camarote, isso aí, como é que vai ser. Senhores, e aí? Era isso? Era isso. Chegou o nosso horário aí. Então, pessoal, obrigado aí pelo bate-papo aí. Tá? Foi maravilhoso. Entendo que a gente está à disposição aí nas nossas redes sociais aí, individualmente, para tirar qualquer dúvida. E até a próxima live aí, pessoal. Obrigado pelo convite, senhores. Forte abraço. Obrigado, obrigado pelo pessoal. convite. Obrigado por quem assistiu. Já tá chegando mais dúvida aí, mas por enquanto vamos encerrar. Fragoso, manda aí pro Paulo aí que ele faça as contas todas para você aí. Na HP. Vamos que vamos, estou preparado aqui. Valeu, senhores. Uma boa noite, viu? Até a próxima. Forte Valeu, Valeu, abraço. boa noite, gente. Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.